Quando faltava um mês ou dois para a minha posse, me telefonou uma figura, falando num sotaque desagradável. Alô, é sua senhora? Eu disse, aqui é o Francisco, o alfaiate exclusivo da academia. E eu estou te telefonando para tu me mandar as tuas meninas. Vou ter que fazer o teu fardão. Está falando aí o meu, quem vai fazer é Edith. Tá certo? Roupas são costuradas por Edith Minervina de Lima. E quando eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras, eu recebi um telefonema do alfaiate exclusivo da academia, mas eu queria me manter fiel àquele propósito que eu tinha tomado de fazer minhas roupas com uma costureira popular. Eu não vou dizer que eu era o mais bonito que tinha lá no dia que eu tomei posse, porque na academia só tem gente feia. Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Uma vez um jornalista me perguntou se dos meus dois personagens mais conhecidos, se eu me identificava mais com o João Grilo. Eu disse, nada, é com o Chicó, com aquelas mentiras dele. Eu me identifico muito mais. E astúcia eu não tenho nenhuma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Então, na minha vida não acontece nada. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Eu gosto de contar a história. Eu minto. Eu confesso a vocês, eu minto por necessidade. Eu minto. Não é uma coisa que prejudique ninguém, não. Eu recebo muita carta. Eu não tenho tempo de responder a tudo, não. Estou com 84 anos. Ainda tenho um livro para escrever, não dá tempo, não. Aí eu encontro, às vezes, com as pessoas, recebeu minha carta, eu digo, recebi e respondi. Mentira. Olha, quando eu encontro meus amigos, que eu digo que recebi e respondi a carta, eles sabem que eu estou mentindo. Eu sei que eles sabem que eu estou mentindo. Eles sabem que eu sei que eles sabem que eu estou mentindo. Mas ele é brasileiro como eu. Ele sabe que o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não respondi não, mas eu gostaria muito de ter respondido, porque eu gosto muito de você. Um amigo meu foi passar um tempo na Suíça. Aí fez amizade lá com um casal suíço. O dono da casa disse um dia a ele, disse, Miguel, eu aniversário no sábado, vá lá em casa. Ele disse, vou fazer toda a força para chegar. O brasileiro, quando diz, eu vou, vai ou não. Mas quando diz, eu vou fazer toda a força para chegar, pode ser que não vai, não é? Eu faço isso demais. Olha, eu vou fazer tudo para ir. Aí ele disse, eu vou fazer tudo para ir com ele. Aí não foi. Quando foi uns 5 dias depois, encontrou o amigo disse, você não foi ao meu aniversário. Ele disse, não recebeu meu telegrama, não. O suíço disse, como é, rapaz? Você me passou um telegrama? Ele disse, passei. O suíço processou o correio, descobriu que ele estava mentindo. E ele se mudou para a Itália. Envergonhado, ele disse, eu vou para a Itália, num país desse eu não fico. Eu tenho uma simpatia muito grande pelos mentirosos. Eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros, é evidente. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Como nós, escritores, ele não se sente satisfeito com o real, ele cria outro universo, não é? Eu falo sempre dessa história. Lá no Recife, tem um mentiroso agora que eu estou cultivando, porque vocês vejam coisa maravilhosa. Ele disse a mim que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado de Pernambuco. Ele disse, porque ele conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. Maravilha, né? Não existe não, mas devia existir. Ele aí inventa, não é?
Normalmente, eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande. Não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas, a gente aí. Eu não gosto de viajar, o povo pensa que eu só não gosto de viajar de avião, eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, eu sou muito caseiro. Eu só conheço 2 tipos de viagem de avião, as tediosas e as fatais. Avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa. E viagem é agoreta, não é? Eu não sei se vocês não já notaram isso, mas eu, quando me sento, a primeira coisa que eu olho é aquela frase horrorosa: para flutuar, use o assento da poltrona. Mas que agora? Eu não vim para Canadá, não. Quando eu cheguei no Rio, o último avião que eu ia tomar, eu tomei. Quando eu entrei, me sentei, lá estava lá a frase de Agouro: para flutuar. Aí eu tirei a vista, botei a poltrona para trás assim. Quando eu olhei para cima, sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. Eu soube, você vai daqui para a Bahia de carro e vou. Você sabe que hoje, estatisticamente, está provado que dá mais desastre de carro do que de avião. É para que me agorando, né? Eu quero saber o seguinte: estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte: pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? Eu quero ver, é isso aí, o negócio de estatisticamente, eu quero lá saber disso. Aí não ficou satisfeito, não. Disse: mas rapaz, você vai aí no carro, peça do estado, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse: pior é avião, para onde ele vai, o buraco acompanha. Eu gosto muito de história de doido, não sei se é por identificação. Uma vez no hospício cruzaram 2 doidos, e um virou-se para o outro e disse: cadê a continência? O outro disse: continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse: porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse: deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou o imperador Napoleão? Ele disse: Jesus Cristo. O outro disse: eu? Eu tenho um interesse por doido danado. Eles veem as coisas de um ponto de vista original. E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. Meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Meu pai, quando governador, construiu um hospício. E no dia da inauguração, ele, muito orgulhoso da obra que tinha feito, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. E um dos doidos estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse: olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse: eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dentro para eu carregar. E a minha cidade, no sertão da Paraíba, é bem pequenininha, Taperoá. Se desenrolação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. Como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, o herege. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia, mais ou menos na época de outubro ou novembro, seca danada no setor do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, o Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, e com o vidro encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou também. Daqui a pouco tinha umas 5 ou 6 pessoas, todas, como disse: realmente eu não estou ouvindo nada. Ele disse: desde manhã que está assim. Repare como a mulher se dirigiu a mim, ela disse assim: você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama-se a Disney. Aí eu disse: não, eu nunca fui não.
Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, nossa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. Eu estou desgraçado porque eu não fui. Aí ela disse para mim, outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariano nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse ela, agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkening. Aí eu me acomodei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São de Boris Volkening, era demais, é mesmo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo São de Boris Volkening para os comuns. Não existe nada pior do que gosto médio. Mau gosto é melhor do que gosto médio. Existem gênios que têm mau gosto. Shakespeare tinha mau gosto. É um sacrilégio dizer isso, mas é verdade. Não sei se vocês se lembram. Em Romeu e Julieta tem um verso. Ele não pode ser pior, não. Repare que coisa horrorosa. Romeu diz assim, ah, meu Deus, que saudade. Eu queria ser uma mosca para pousar nos lábios de Rosalina. Pode haver coisa pior. Que imagem horrorosa, não é? Até o Tigiene queria ser uma moça. É do mau gosto tremendo, não é? Que no sertão estava um profeta, profetizando o futuro, o presente e o passado das pessoas. Aí chegou um camarada impertinente lá e disse, isso é charlatanismo, isso não é verdade não. Você não profetiza coisa nenhuma. Aí ele ficou irritado. Aí ele disse, não, é verdade. Isso aqui é verdade, eu profetizo. O passado, o presente e o futuro. Você quer ver eu dizer a você, onde está seu pai, nesse momento agora? Aí o camarada disse, como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora. Ele disse, diga, veja aí e diga onde é que está meu pai. Aí o profeta se concentrou assim. Disse, seu pai está na cidade de Pombal, tomando cerveja num bar. Aí o camarada disse, você quebrou a cara, rapaz. Meu pai já morreu há 12 anos. Aí o profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá, em Pombal. Eu tenho uma guitarra assim para me mostrar. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Números atômicos. Rutherford, bom. Veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, bom. Rutherford. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos, em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, bom. Ninguém tem jeito de inglês. Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Né? Aqui, embora isso é lá língua, Deus me livre. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém a coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um.
outro dia chegou, rapaz, que sujeito inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse: eu soube que você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa. Eu, um escritor. Eu digo: estou. Aí ele disse: rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo: ultrapassado por quê? Ele disse: porque o computador. Eu digo: olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu gosto de ler, e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente, não é verdade? O cômico é uma arte do feio, do desarmonioso. A caricatura é uma arte do cômico, porque é uma arte do feio. Tanto que é muito difícil caricaturar uma mulher bonita. Agora eu, coitado, eu já fui caricaturado de todas as maneiras, vocês possam imaginar. Eu tenho uma coleção de caricatura em casa. E uma vez, inclusive, eu passei por uma decepção danada. Eu estava dando aula no curso de arquitetura. Aí um aluno me fez uma caricatura minha. E ficou muito boa. Eu terminou a aula, ele me deu. Aí eu levei para casa, cheguei lá e disse: olha, o meu aluno hoje fez essa caricatura minha, veja como está boa. Aí eu tenho uma filha, que é carne de pescoço, Isabel. Aí ela pegou assim: papai, isso não é uma caricatura não, é um retrato. Matisse, o grande pintor francês, Matisse, uma vez fez uma exposição, e quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, estava um homem rindo diante de um quadro que representava uma mulher que ele tinha pintado, e o homem às gargalhadas. Aí ele disse: por que é que o senhor está rindo? Ele disse: porque essa mulher está com a barriga verde. Ele disse: meu senhor, isso não é mulher não, isso é um quadro. Na verdade, isso é uma coisa lógica. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia: um pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais. Essa aqui são fotografias de outra querida amiga minha, que é uma grande fotógrafa também, Ana Mariane. Quer dizer, o preconceito contra a cultura popular é tão grande que quando ela publicou um livro sobre essas casas populares, um crítico brasileiro disse que os mestres de obra do Nordeste provavelmente tinham que ter conhecido Volpe e Mondrian. Vocês imaginam o mestre de obra nosso conhecer Volpe e Mondrian? Aí eu, por brincadeira, disse ele: olha, você aqui, você pode até assistir, mas você não vai perguntar isso ao não, porque ele pensa que você está dizendo alguma pornografia, você é capaz de morrer. Você recebeu alguma influência do Mondrian, que é o quê? Não entende o que é? O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, o século de Kant, era Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar dele aqui, na universidade? Somente um estudante levantou a mão. Eu disse: vocês estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. E vocês todos já ouviram falar em Kant aqui. E falar em Matias Aires, só aquele companheiro aí. Aí eu virei para ele e disse: me diga uma coisa, você aí, você leu algum livro de Matias Aires ou ouviu falar dele numa aula? Eu disse: não, senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. A gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é muito ruim, não é? Madeira do Rosário, vem a cidade, sua fama mostrar, que és o seu pessoal, seu estandarte tão original, não vem pra fazer barulho,